de alguma dor, mas tudo bem. Graças a Deus. Deus seja louvado. A obra dele não pode parar. Glória a Deus. A obra dele não pode parar. Às vezes a gente fica um pouco para não chorar, mas, como diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam o propósito, seu propósito. São chamados segundo o seu propósito. Mais adiante, no versículo 37, um versículo que nós falamos aqui por diversas vezes agora há pouco, versículo 37, Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou em Cristo Jesus. Aleluia, você pode glorificar Deus. Mais adiante, no versículo 38, fala que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os poderes, nem os principados, nada, nem a profundidade, nem a altura, nada, nem criatura nenhuma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Ele, somente a Ele, tão somente a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, domínio e majestade pelos séculos dos séculos. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Estou dando um pouco que atrapalha um pouco, até a atenção não estava passando, a idade chegou. A idade chegou, mas está bom. Então, graças a Deus. É bom lidar com o povo de Deus, porque o povo de Deus realmente, debaixo da graça de Deus, tem a missão exata do seu chamado. Chamado para adorar ao único, ao Santo dos Santos. Amados, frequentemente as Sagradas Escrituras, elas vão retratar a luz e as trevas como metáfora do bem e do mal. A luz, o bem, Jesus Cristo falou que você é o sal da terra e a luz do mundo. E a escuridão, as trevas, o mal, o pecado. Até aqui, né? Existem inúmeros textos bíblicos que retratam isso, que nos revelam isso, que nos mostram, nos ensinam isso, que corroboram essa verdade. E um texto muito, assim, diria, texto emblemático, um texto que particularmente eu gosto muito, ele está lá em Atos, não é o texto da nossa mensagem, mas eu quero ler esse texto, eu quero ler esse texto com os irmãos. Está em Atos, no capítulo 26. Atos 26. Atos, no capítulo 26, no versículo 15 ao 18. Amém? Acharam? Quem vai dizer esse texto? Quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus, ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levante-se, porque eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que você viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. Eu o livrarei tanto do seu povo, os judeus, quanto dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios. Para quê? Para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz. De onde? Das trevas para a luz. E do poder de Satanás para Deus. Então receberão o poder dos pecados, perdão dos pecados, e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Esse texto já mostra, vamos apresentar? Esse texto já mostra a retratação, vamos dizer assim, né? A ilustração, a metáfora entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. E falando em olhos, falando em luz, falando em escuridão,
Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite uma coisa que o Espírito Santo tem me confrontado muito nos últimos dias. Tem falado muito comigo nos últimos dias e gostaria de ministrar aos irmãos essa noite um sermão que uma mensagem que o Espírito Santo me deu essa semana. Eu preparei em forma de sermão, mas não um sermão expositivo que nós fazemos muitas vezes, um sermão temático. Como sermão temático, eu gostaria de dar um nome a esse sermão. Eu gostaria de chamar de qual a importância do olhar na vida. Qual a importância do olhar na vida? E o texto que eu gostaria de basear essa mensagem, ou melhor, esse sermão, está em Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, versos 22 e 23. Diz assim o texto. Em algumas versões eu falo que a candeia dos olhos, a candeia do corpo, são os olhos. A versão que eu estou usando, a NVT, nova versão transformadora, ela diz o seguinte: os teus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, todo o corpo se enche de escuridão. Escuridão. Eu gostaria de fazer um link desse mesmo texto, fazer um link lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, nosso irmão Lucas, no capítulo 11, no verso 36. Dá para dizer que é um complemento desse texto, é o mesmo texto, mas com uma nova pegada. Ele vai dizer o seguinte no verso 36: se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro. Como? Sem nenhum canto escuro. A tua vida inteira, ela será radiante. Como se uma lamparina, uma lâmpada, nos estivesse iluminando. Repito, qual a importância do olhar na vida? Mas, amados, aqui o Mestre Jesus, em meio ao seu sermão, que posteriormente ficou notabilizado ao longo dos séculos como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ali ele não estava se preocupando em mostrar para aquela multidão, para os discípulos, apóstolos, enfim, ele não estava se preocupando em mostrar no cartão de visita, se apresentando como um oftalmologista, apresentando consultas para ninguém. Não, muito embora ele tivesse curado inúmeras pessoas, tivesse estabelecido a visão de muitas pessoas, ele curou muitos cegos. Mas não é essa a preocupação do Senhor Jesus Cristo. Não. Aqui ele vai nos levar a refletir sobre o cuidado, a importância que nós devemos dar com o nosso olhar. Muitas vezes ignorado, muitas vezes sem muita importância, mas não tem importância a isso, mas o que o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar aqui é uma verdade, um princípio extremamente importante, porque apesar de esquecido, muitos cristãos têm caído, têm tropeçado, têm escorregado na banana, na casca da banana, têm tropeçado numa pedrinha e por nada têm caído na vida cristã. Por nada, muitas vezes. Porque não vigia nessa área, não toma conta do seu olhar, não dá importância devida para o olhar. Ele está falando para consultar o oftalmologista? Não é isso. Não é isso. Nessa reflexão, nós entramos em uma seara, a gente é convidado pelo Senhor Jesus a entrar num campo muito fértil, com duas vertentes. Primeiro, o olhar. Ele me convida você a, primeiro, olhar para o meu presente, olhar para o teu presente. Como assim? Isso é avaliar. Isso é avaliar 7 dias na semana. Não é se avaliar apenas quando o pastor está aqui na frente, esses são os elementos da ceia, avalie os momentos mesmo. Não! Se você pudesse avaliar apenas nesse momento, vigia na terra. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, sabe por quê? Porque, bom, na hora de meia-noite, quase acompanhamento da palavra de Deus. E a volta de Cristo é iminente. E o Senhor nos convida
Então, tomar cuidado, porque ele vai nos lançar algumas perguntas quanto a isso. Ele vai nos convidar a olhar para dentro de si, se avaliar, olhar o seu coração, olhar a sua conduta e responder algumas perguntas básicas, que parecem boas. Mas, por exemplo, quem é você? Sérgio, eu sou fulano de tal, SIC, RG, CPF, tal, título de eleitor. Não é isso. Você é feliz? Esse texto aqui, o Senhor está perguntando isso para mim e para você esta noite. Você é realizado na tua vida? Você tem noção da tua missão aqui? Quem é você? Muitas pessoas, hoje em dia, aí fora, não têm a menor noção de quem é. Enfrenta uma terrível crise existencial. E pastor Gabriel e pastora Regina, infelizmente, no nosso quintal, no meio evangélico, e não tão longe, no nosso quintal, na Igreja Batista Peniel de Tudo, infelizmente, nós temos muitos irmãos nessa situação. Outro dia, um irmão falou assim para mim: olha, a pregação hoje foi bastante bata, né? Desculpe, a mensagem dele. A mensagem dele não pode ser, não dá para usar de muito atalho. Porque doeu em mim. Doeu em mim muito nessa semana. Mas eu não posso ficar quieto. E eu tenho para falar para os irmãos o recado do Senhor, a mensagem do Senhor, de que Ele nos convida a nós nos avaliarmos, focarmos o nosso olhar no nosso presente, na nossa conduta, no nosso pensamento, na nossa fala, nas nossas ações. Porque senão, a gente vive uma vida de fantasia, uma vida de ilusão, uma vida de engano. E tentar enganar quem? Os pastores da igreja? Presidente do ministério? Os irmãos da igreja? Ou se enganar a si próprio? Ele não, jamais. Jamais. No Salmo 139, o salmista fala que o Senhor nos sonda, nos conhece a nossa estrutura. Em outro lugar, ele vai dizer que não precisa nem eu falar. A palavra não precisa subir a minha boca, meu coração, ele já sabe o que eu estou pensando, já sabe o que eu vou falar, antes mesmo que eu saiba o que eu vou falar, antes mesmo que eu entenda o que eu vou falar. E diz mais ainda, antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, ele já havia me escolhido, ele já havia me chamado, já havia chamado você. Romanos 8,30 vai dizer que ele, aos que Deus predestinou, a estes ele chamou, aos que ele chamou, a estes ele justificou a cada um de vocês, e aos que ele justificou, a estes ele delegou, reservou e proclamou a glória eterna. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O segundo ponto, o segundo campo que o Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui com essa mensagem aqui sobre o olhar, é que o olhar, ele direciona o futuro. Mas o futuro pertence a Deus, sim, pertence a Deus. Mas o meu olhar, o presente, a minha organização de vida, a minha entrega a Jesus Cristo, o foco, o meu presente, vai direcionar o meu futuro. Filipenses 3, versos 12 a 14, eu não falei esse texto. Filipenses 3, versos de 12 a 14. Vai ser assim o texto. Não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, que eu já alcancei a perfeição. Não. Mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concedo todos os meus esforços mesmo, esquecendo-me do passado e olhando para onde? Para o que está adiante. Prossigo para o alvo, para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Ele está convidando o povo, está convidando a mim e a você a olhar para dentro de mim, para dentro de nós, para você, para cada um de nós, e mirar o futuro glorioso que está nele. Esquece tudo. Nada do que está feito pode nos prender. Quem tem o seu olhar perdido no passado, ali apenas no passado, muitas vezes esquece de olhar para frente e não tem nada ali, fica perdido. Por quê? Porque esse programa a sua vida, não entrega a sua vida nas mãos do Altíssimo. Infelizmente, muitos amados têm deixado de vivenciar o melhor de Deus na sua vida por conta disso. Porque não mira, não foca o seu olhar em si, se avaliar
si mesmo, e, nesse olhar do seu presente, focar esse olhar num futuro projetado por Deus na tua vida. E Ele nos convida essa noite exatamente para isso. Exatamente para isso. Apenas quando eu não perco o foco do meu presente, é que eu consigo, é que eu posso projetar um futuro coerente. Eu posso projetar coerente no futuro, tendo isso sobre perspectiva. A perspectiva de quem? Do Altíssimo. Se eu tenho uma vida regrada em Jesus Cristo, amém. Agora, se eu vivo uma vida à la voltaire, como dizem lá fora, deixa a vida me levar, como as Sagradas Escrituras falam, uma vida como uma folha levada pelo vento, não depois me acerta com Deus. Mais uma vez, meu amado, vigia. Vigia na terra. Vigia na terra. Porque Jesus Cristo nos chama todo dia a nos avaliar e avaliar o nosso futuro pela perspectiva do Altíssimo. Ele nos chama, Ele nos provoca, Ele nos confronta pela palavra para vigiar, cuidar e dar a devida importância para o olhar. Mas o olhar é quem? O olhar do quê? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, onde exatamente? Ou como você vai querer estar? Você pretende estar? Será que você vai querer estar murmurando? Reciclando as tuas lágrimas? Ou vivendo os propósitos de Deus para a tua vida? Qual é o nosso propósito de vida? O que nós temos em mente? Será que quer ficar apenas marcando o passo? Ou vivendo planos concretos e realizáveis sob a perspectiva do Altíssimo, Deus poderoso, El Shaddai? Já repito, quem tem um olhar preso nesse abismo da própria igreja não consegue visualizar lá na frente o futuro que Deus tem preparado. Apenas ouve falar nas Sagradas Escrituras, igual Jó quando disse que conhecia Deus antes apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e é isso que o Senhor quer para nós essa noite, que os nossos olhos o vejam, o contemplem, o sigam, o obedeçam, o temam, o reverenciem, o olhem para Ele e falem: Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, aleluia, seja louvado, seja adorado, santo, 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 esse é aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vivemos em tempo anos. Vivemos em tempo de buscar o quê? Renovação espiritual. É o ano da renovação espiritual. O Escritor Sagrado, Paulo, ele vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versos de 15 a 21. Vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então, nós somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, então participaremos também da sua glória. Considere, então, meus amados, que o nosso sofrimento de agora não é nada. A nossa angústia, nosso temor, nossos problemas, nossas doenças, nossas dificuldades, Paulo está dizendo aqui, não é comparável a nada com a glória que Ele nos revela mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria,
Ela foi substituída por Deus a uma existência fútil, na esperança de que o quê? Com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Responsabilidade minha e tua. Não é fazer esquina. O mundo espera que eu e você proclamemos a glória de Deus. Não espere que o mundo vá ler a Bíblia, não. Não espere. A Bíblia do mundo lá fora é eu e você. E só vou ouvir falar de Deus por mim e por você. Fora isso, Deus Sagrada Escritura, lógico. Fora isso, contos, fábulas, mentiras, superstições, sincresias, sincretismo religioso, maldade, hipocrisia. E aí o Senhor nos chama novamente, mais uma vez, cuidado com o teu olhar, com a importância que você dá para o teu olhar. Se o teu olhar for bom, o teu corpo resplandecerá. Se o teu olhar for mau, o teu corpo perecerá nas trevas, em escuridão. Vigiar, se autoavaliar. Uma vez entendendo a importância do olhar, a importância de me vigiar, de me consagrar, de me entregar a Jesus Cristo, fica a pergunta: como é que eu posso, então, agradar a Deus? Agradar a Deus. Como é que nós, membros da família de Jesus Cristo, nós podemos agradar o Altíssimo? Amados, agradar a Deus não necessariamente vai implicar no relacionado a atitudes exteriores. Não. Agradar a Deus implica em uma atitude que vem de dentro do coração, chamada gratidão. O primeiro ponto que eu quero chamar para os irmãos é que, como agradar a Deus? Olhando para o passado com gratidão. Como, meu irmão? Como assim? Texto de Lucas, capítulo 17, versos de 12 a 18. Lucas 17, 12 a 18, vai dizer que... Vai dizer, ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, vejam, 10 leprosos, mantendo certa distância, chamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. O Senhor Jesus Cristo não disse: vai, a tua fé está curada, vocês estão salvos. Não. Vão e apresentem-se ao sacerdote. Eles obedeceram imediatamente. Enquanto iam, eles foram curados. Na obediência, eles foram curados. Mas nessa cura, nesse caminhar, apenas um percebeu. Deixa eu dizer que apenas um percebeu. Notou alguma coisa diferente deles. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, como? Louvando a Deus em alta voz. O cara ficou extasiado. O cara ficou espantado. Eu fui curado. E ele voltou para Jesus Cristo. E Jesus Cristo se jogou aos pés de Jesus Cristo, louvando e adorando a Deus. O Senhor Jesus Cristo vai perguntar para ele: perdão, mas eram 10 leprosos? Vocês não eram 10? Cadê os outros 9? E aquele que havia voltado, Deus vai dizer que ele era samaritano. O rapaz ficou olhando do lado. Eu estou aqui para te louvar, Senhor. Ele vai te adotar. Eu estou aqui para te servir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês não louvaram. Foi a única coisa que ele conseguia dizer. E o Senhor Jesus Cristo vai admirar-se com aquilo e vai dizer: ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá. A tua fé te curou. Esse rapaz mostrou gratidão. Disciplina. Uma coisa que os outros 9 não apresentou. Se existe uma coisa triste, uma coisa muito ruim, pastor, uma coisa horrível
na criatura chamada ser humano, é a ingratidão. Não existe coisa mais triste, mais deplorável. Não existe nada mais triste, mais sombrio do que a ingratidão. E não que a gente tem que fazer as coisas esperando algum retorno, não é isso. Mas quantas pessoas nós vimos aqui retratadas nas Sagradas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo alimentou? Como os pães dos bichinhos, 4, 7, 9 mil pessoas. Apenas uns poucos o serviu. Quantas pessoas? No final do livro de João, ele vai dizer que muitas coisas que Jesus Cristo fez, não dá para ser escrito aqui. Ele fez muito mais coisas, não dá para ser escrito aqui. E nenhuma dessas pessoas estava ali, aos pés da cruz, lamentando e tentando fazer alguma coisa, buscando consolar o Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, para se agradar a Deus, é um olhar de gratidão. Olhar de gratidão, porque, infelizmente, meus amados, infelizmente, o espírito de gratidão que tomou conta daqueles 9 homens, muitas vezes, ele tem se manifestado e tem dominado os corações de muitos cristãos hoje. E o Senhor nos chama a olhar para dentro de nós, ter esse cuidado, esse zelo, esse espírito de gratidão por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas. Se nós pararmos para pensar tudo aquilo que o Senhor fez, desde lá do Éden, quando ele preparou, depois da queda adâmica, já preparando, já profetizando, já anunciando a restauração de Jesus Cristo através de novas vestes para aquele casal que havia caído, mesmo depois de ser expulso do Éden, mas ali o Senhor já estava mostrando a luta que seria a sua descendência, semente de um, a semente do outro. E o Senhor já providenciando a restauração, providenciando a salvação. E ao longo de toda a Sagrada Escritura, ao longo de toda a vida, o Senhor vem mostrando para a gente, e hoje, mostrando a sua graça, a sua misericórdia, salvação em Jesus Cristo, favor merecido, graça divina. Tudo isso por si só é mais do que motivo para nós, todo o santo dia, 24 horas, 25 horas por dia, 7 dias, 8 dias na semana, 366, 67 dias no ano, 365, não, 366, 367, 68, a vida inteira está dando graças a Deus pela salvação de Jesus Cristo. Muitas vezes nós não estamos bem aí, outros cristãos estão bem aí de manifestar essa gratidão. Primeiro ponto é agradar a Deus, olhar de gratidão. Segundo ponto que eu quero analisar com os irmãos, nós somos confrontados, somos orientados pelo Senhor Jesus Cristo a olhar para o lado, um olhar de amor. Nós vamos ver nos Evangelhos que muitas vezes o Senhor Jesus Cristo olhou para as multidões com um olhar de compaixão. Com um olhar de compaixão. Aquelas multidões que estavam desgarradas, não sabiam para onde ir, não sabiam para quem recorrer. E muitas vezes o Senhor Jesus chorou por aquelas multidões. O Senhor Jesus se derramou para aquelas multidões e olhava para aquelas pessoas com compaixão. Pode dificuldade de ver você temos que olhar para o nosso próximo que está do nosso lado, com um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Há um eco estrondoso na história da humanidade que persiste desde lá da queda adâmica. Uma pergunta que não cala e que toca no nosso interior, no nosso coração, na nossa consciência, e que o Espírito Santo me deu como um tapa na cara. Um tapa. É uma pergunta. Gênesis 4:9 vai dizer assim:
Onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Onde está Abel? Porque ninguém nasceu para viver sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinho. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Ah, eu nasci para casar, mas não é mentira. Mentira do diabo. Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para viver isolado, como eremita. Não. Onde está a tua mulher? Onde está o teu marido? Onde está teu pai, tua mãe? Onde está? A dificuldade que você tem em lançar um olhar direto no olho do teu cônjuge, direto no olhar dos teus filhos, dos teus pais, dos teus irmãos, um olhar de amor. Que tipo de olhar você tem lançado para ele? Que tipo de olhar você tem lançado para o teu marido, para o teu filho e para o teu esposo? Como que você o enxerga? Será que você enxerga aquela pessoa que perdeu o vigor da juventude? Será que você, ou aquela pessoa que, ao longo dos anos, se mostrou guerreira e continuou contigo nas dificuldades, nas lutas, nas doenças também, e está aí, ao longo dos anos, do teu lado, chamando, esperando para ouvir de você. Eu te amo. Eu te amo. Esperando de você. Esperando que você também lance para ele um olhar de amor. Um olhar de compaixão. Quantas verdades você tem enxergado nos olhos do teu filho? Quantas coisas eles querem revelar para você? Quantas coisas eles querem abrir para você e às vezes não podem porque você não dá chance? E quantas verdades o teu olhar quer esconder? Teu irmão, teu esposo, tua esposa, teu filho, pai, mãe e do corpo de Deus. Quais são as verdades que você tenta esconder no teu olhar? Os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a candeia do corpo. O terceiro ponto que eu quero chamar para os irmãos aqui, já ensinando, nós falamos sobre o olhar para trás, com gratidão, falamos sobre sermos confrontados por Jesus, nos olharmos para o lado do nosso irmão, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, com um olhar de amor, e nós somos confrontados a olhar para o alto. Olhar para o alto. Deus Sagrado fala: olhe para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro é o Senhor, Deus dos céus e da terra. O meu socorro é de lá dos montes. O Senhor Jesus Cristo, na véspera da sua traição, na véspera de ser levado, preso, ele sabia tudo aquilo que ia acontecer com ele. Porque ao longo de todo o ministério dele, ele estava rumando em direção a Jerusalém. Ele passou por Decápolis, andou por toda a Galileia, ele voltou para Jerusalém, e andou por Decápolis, e foi novamente, e atravessou o mar da Galileia por inúmeras vezes, fez inúmeros milagres, mas ele sabia que ele estava rumando, caminhando para Jerusalém. Ele sabia que aquele era o alvo dele, aquele era o destino dele. E na noite que ele esfriou com os discípulos, mesmo sabendo o que ia acontecer com ele, Marcos 14 vai dizer que ele, depois de haver esfriado, e sabendo o que iria acontecer nesse dia seguinte, o texto se acaba, o capítulo vai dizer, aquele vai dizendo que ele louvou a Deus como um vinho. Foram para Jerusalém. Quando eu olho para os montes, quando eu olho para aquele monte, o que é que eu visualizo?
Meu amado, eu quero te confrontar, te desafiar a você olhar essa noite para o alto daquele monte, lá para aquela cruz. Lá para aquela cruz. Com os teus olhos espirituais. Olha para a cruz. Olha para a cruz do Calvário. O que você vê lá de cima? Quando eu olho para aquela cruz lá, eu vejo a silhueta do meu Jesus pendurado lá. Na sua fronte. Ensanguentada, espancada, esmurrada. O seu corpo dilacerado. O que você vê quando você olha para aquele monte? Eu te desafio a você ousar parar de olhar para coisas fúteis e olhe para aquele monte lá onde o Senhor Jesus Cristo estava pendurado. Ele não está mais lá. Mas olhe para aquele monte. Visualize aquela cruz. Visualize aquele homem santo, puro, sem culpa alguma, no meu lugar e no teu lugar, falando para o Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. E depois dizendo, Pai, está pago, está consumado, está consumado. Somos desafiados a olhar para o alto, olhar para o alto, porque o Senhor Jesus Cristo estava já pronto para ser levado para lá. Ele olhou para o alto, deu graças a Deus, cantou um hino de louvor a Deus, de adoração a Deus, independente do que ele estava sofrendo muito. E ele olhou para o alto. Nós estamos desafiados, chamados a olhar para o alto também, a olhar para a cruz do Calvário. Hoje ela está vazia. Hoje o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Graças a Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está à destra de Deus Pai. E Deus fala que ele controla todas as coisas pela palavra do seu poder. E nos ensinando a olhar para o alto com um olhar de gratidão e de amor. Nos ensinando os meus olhos, são a candeia de fogo. E nós devemos nos santificar a Ele, nos entregar a Ele, tão somente a Ele. Aprendemos a cuidar dos nossos olhos. Aprendemos a cuidar do nosso olhar. Aprendamos a olhar para nós, para quem está do nosso lado, para a igreja, para o futuro e para Deus. Com um olhar de entrega, de submissão e de amor. Quando nós olhamos para trás, diga: obrigado, Senhor. Quando nós olhamos para nós mesmos, diga: Senhor, eu me arrependo amargamente de ter posto. Quando eu olho para o lado, para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu cônjuge, para o meu filho, para o meu pai, eu vou dizer para o meu Senhor: usa-me, ensina-me a fazer o meu cônjuge feliz. Eu vou repetir: fazer o meu cônjuge feliz. Porque nós não casamos para sermos felizes, nós casamos para fazê-lo feliz. Na felicidade dele ou dela, você alcança a sua felicidade em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando você olhar para cima, diga: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico e te exalto. E quando você olhar para frente, diga: Senhor, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação, para o alto da soberana vocação de Cristo Jesus. Ouse olhar com um olhar de amor, com um olhar de ternura, com um olhar de gratidão, com um olhar de entrega, com um olhar de compaixão. Para que os teus olhos não escureçam teu corpo, não escureçam a tua vida, mas ilumine teus passos. Em Cristo Jesus.